Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e irei resolver a prova de raciocínio lógico da banca AOCP do ano de 2019, cargos de nível médio para o concurso da Prefeitura de Santo Agostinho, lá no Pernambuco. Então, vamos para a resolução da prova. Primeira questão é uma questão sobre porcentagem. Se você nunca viu nenhuma resolução minha, eu sempre coloco o assunto da questão e o gabarito oficial. Tanto a prova quanto o gabarito eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, aqui na primeira questão, que é a questão 11, primeira questão de raciocínio lógico, ele diz o seguinte: um vendedor de calçados tinha como meta vender 50 pares de calçados por semana nas próximas 4 semanas. Então, seriam 50 vezes 4. Ele queria vender 200 pares de calçados. Ao final desse período, a loja lhe deu um prêmio por ter cumprido 200% da sua meta. Então, se ele vendeu 200%, ele vendeu o dobro. Então, esse aqui corresponde a 100%. Como ele vendeu 200%, ele vendeu 400 pares de calçados. E a pergunta ele é bem clara. Diante do exposto, é correto afirmar que ele vendeu 100 pares? Não. Vendeu 200 pares? Não. Não é possível o vendedor ter vendido mais de 100% de sua meta. Também está errado. Alternativa correta, a letra D. O vendedor vendeu o dobro da sua meta inicial, que eram 200 pares. Ele vendeu 200%. Questão 12. Uma lata de suco de 350 ml possui somente 10% de suco natural. Então você tem lá a lata com 350 ml, é o conteúdo da lata. Vou colocar aqui como lata mesmo. E aí 10% desse valor, quanto que seria 10% de 350? É só você dividir o 350 por 10. 35. Então significa que 35 ml corresponde a 10% de suco natural. Aí ele diz o seguinte: despejando em uma jarra 2 dessas latinhas de suco, é incorreto afirmar que, sempre que aparecer incorreto nas questões, coloca assim, ele quer errada. Então você vai ver que tem 3 corretas e uma está errada, ele quer errada. Ele diz que é incorreto afirmar que 20% do total do suco na jarra será suco natural. Preste bem atenção. Você tem lá 350 ml. Desses 350 ml, 10% é suco e os outros 90% é qualquer outra coisa, que não é suco. É mistura, é corante, é água, certo? Se você junta duas latas dessa daqui, coloca outra lata de 350 ml, o que você vai ter? Você vai ter 700 ml no total. Porém, dessas 700 ml, você vai ter 70 ml sendo suco. Então, continua você tendo 10% de suco. Não importa se você vai juntar 50, 100 latas. Se a proporção dela é de 10% de suco, então ela vai continuar tendo os 10% de suco. Como ele quer a incorreta aqui, então a incorreta vai ser a letra A, porque ele fala que 20% do total do suco da jarra será suco natural. Então isso aqui está errado, porque ele não vai aumentar, ele vai continuar tendo a mesma proporção. Ele colocou as latas inteiras. Se você olhar a letra B, ó, do total de suco da jarra, 10% de suco será natural. Beleza, o total de suco na jarra será 700 ml. E dessas 700 ml, 70 ml será suco. Beleza. Na letra C, haverá 70 ml de suco natural diluído na água. Está certo. Coincide certinho com o que está na B. E na letra D, o total de suco na jarra será 700 ml. Então ele trabalha todo em cima dessa soma aqui das duas latas de 350 ml. A única que está errada é a letra A, que é justamente o que bate aqui com o gabarito. Questão 13. Na questão 13 eu vou dar uma adiantada, ele dá o seguinte, ele fala que uma jarda equivale a 0,9144 metros. Aí ele quer saber quanto que é 10 jardas. Então basta você multiplicar cruzado, x vezes 1x, 10 vezes 0,9144 vai dar 9,144 metros. Alternativa correta, letra C. Questão 14. Ele faz uma expressão algébrica, e aí a diferença entre algébrica e numérica é que quando você tem uma expressão algébrica,
vai aparecer uma incógnita, vai aparecer um X ali no X da questão. Então aqui ele diz o seguinte: Júlio e Pedro são amigos e gostam de charadas matemáticas. Certo dia, Júlio pediu a Pedro que pensasse em um número sem contar para ele, que é justamente a nossa incógnita X. E seguisse algumas instruções. Multiplicar por 2, então vamos multiplicar por 2 o número pensado. Somar ao resultado o número 2, então vou somar 2 ao resultado. E por fim, dividir tudo por 2. E por fim, subtrair do resultado o número que ele pensou. Então, recapitulando aqui. Ele mandou ele pensar num número, multiplicou por 2, somou com 2, dividiu tudo por 2 e depois subtraiu o próprio número que foi pensado. Isso aqui foi o número pensado. E a pergunta da prova é o seguinte: ao final desse processo, Júlio disse para Pedro qual era exatamente o resultado dessa conta. Assustado com isso, Pedro pediu para repetir a brincadeira várias vezes, com vários números diferentes, e percebeu que todo número que ele escolhia produzia a mesma resposta. Então ele já sabe que vai dar o mesmo resultado. Escolhendo um número qualquer, qual é o resultado dessa conta? Então, essa continha aqui nós vamos fazer da seguinte forma: como aqui eu tenho uma soma, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma: 2x sobre 2 mais 2 sobre 2 menos x. Tá? Então, 2x sobre 2 vai ficar x. 2 dividido por 2 dá 1. Menos x. Então, x menos x dá 0. Posso cortar aqui. Sobrou apenas o 1. Qualquer número que você pense, fazendo esse processo, o resultado vai ser 1. A alternativa correta, letra B de bola. Questão 15. João adubou uma fração de 17/20 de sua horta, que possui 300 metros quadrados de área. Qual é a área da horta que falta ser adubada? Ele adubou 17/20. Então está faltando ainda 3/20 da horta. Como a horta tem 300 metros, você multiplica por 300. 0 vai com 0. 3 vezes 30, 90. Divide por 2. 45 metros quadrados. Alternativa, letra D. Questão 16. Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada com o número 102. Então ele começou aqui no 102. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114. Deixa eu ajeitar aqui que não ficou legal não. Esses dois aqui ficou feio. 112 e 114. Por que eu coloquei até o 114? Porque ele vai falar aqui o seguinte: ao pegar o quinto termo dessa sequência e somar com o sétimo, então significa que a gente vai somar o quinto com o sétimo. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo termo. E em seguida dividir o resultado por 2, será encontrado o número Q. Então eu vou somar aqui o quinto termo, que é o 110, com o sétimo termo, que é o 114. Quando a gente soma numa sequência dois números e divide ele, vai dar o termo central entre esses números. Então, se você somar 110 com 114, dividir por 2, vai dar exatamente o 112. Então, você está somando aqui o A5 com o A7. A5 com A7 dividido por 2 tem que dar o A6. Você pode fazer com qualquer um. Se você somar aqui o primeiro com o terceiro e dividir por 2, dá o segundo. No nosso caso aqui, deu o sexto termo dessa sequência. Alternativa correta, letra C. Questão 17. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Se Lucas vai à lanchonete, então Maria vai ao cinema. Então temos aqui um se então, que é uma condicional, e queremos a negação. A negação da condicional vai dar a primeira parte. A gente vai tirar esse se aqui, ele vai deixar de existir. O então vai passar a ser um i, vira um i. Então Lucas vai à lanchonete e Maria, nós vamos negar a segunda parte, não vai ao cinema. Então, na negação você tem o se então. Se você quer fazer a negação do se então, vai ficar P e não Q. Vai ficar a primeira parte e
a segunda parte negada. Então nós temos aqui a alternativa correta, a letra A, questão 17. Manteve a primeira parte, Lucas vai à lanchonete, apareceu o conectivo I, e aqui teve a negação da segunda parte, que é o que. Então ficou P e não Q. Questão 18. Essa questão ela é chamada de princípio da casa dos pombos ou princípio do azarado. Ele diz aqui que em um cofrinho havia 10 moedas, onde eu tenho 4 de R$1, 4 de R$1, 3 de 50 centavos, 2 de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Essa seria a distribuição dessas 10 moedas. E a pergunta é, se 5 moedas forem retiradas desse cofrinho, sabendo que nenhuma delas é de 25, então essa de 25 está fora das 5. Sobrou apenas 8 para ele tirar 5. Vai tirar 5 moedas. Então é possível afirmar com certeza que... Então vou considerar aqui que dessas 5 moedas ele começou tirando, ele tirou a de 10 centavos e tirou essas 3 de 50 centavos. Então ele já tirou 4 moedas. E não tirou nenhum até agora de R$1. Mas na quinta moeda, com certeza, na pior das hipóteses, ele vai tirar uma de R$1. Porque ele não tem mais outra moeda para tirar. De 25 não pode. A de 10 centavos já tirou uma e da de 50 já tirou as 3. Tirou tudo. Então só sobrou uma das de R$1 para ele tirar, com certeza, sendo, na pior das hipóteses, aí, o princípio do azarado atuando, onde a de R$1 é a última que ele vai tirar. Então, com certeza, pelo menos uma moeda de R$1 era de R$1. Qualquer outra situação que você comece aí, eu tirei as de 50 e depois tirei de R$1. A de R$1 vai estar incluída nessa situação. Então, a alternativa correta da 18 é a letra D. E esse aqui, o princípio da casa dos pombos, ele geralmente coloca aniversários no mesmo mês, né? De quantas pessoas para fazer o aniversário no mesmo mês, dias da semana, é um assunto bem interessante. Questão 19, ele colocou uma questão de conjuntos. Essa questão, ela tem um erro conceitual, tá? Ele pede a porcentagem, mas ele não expressa em porcentagem. Ele diz o seguinte, fez uma entrevista com 500 pessoas, sendo que 430 escolheu o produto A e 240 escolheu o produto B. Se a gente somar aqui, a gente vai ver que dá 670. Por que que isso acontece? Porque existe uma intersecção entre pessoas que escolheram o produto A e o produto B, que é justamente esse total menos os 500. Então, 170 pessoas, elas escolheram tanto o produto A quanto o produto B. Se você quiser só o produto B, você vai pegar os 240 e reduzir 170. No caso, 70. Aí ele perguntou em termos da porcentagem. Vamos calcular aqui quantos fizeram só o A também. 430 menos 170. 13 menos 7 dá 6. 3 menos 1, 2. 260. Então, se você soma 260 com 170 com 70, dá exatamente as 500 pessoas. Na pergunta, ele diz, se todas as 500 pessoas optaram pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto B? E aí ele expressa pelo número de pessoas, número de entrevistados. Na verdade, o correto, se ele quer porcentagem, seria 70 dividido por 500 vezes 100. Então, teríamos aqui 70 dividido por 5 daria 14%. Então, a porcentagem que escolheu só o B foi de 14%, mas a quantidade foi de 70 pessoas. Então, essa questão aqui, para mim, deveria ter sido anulada. Acho que ninguém entrou com recurso. Ou o gabarito que eu peguei não é o gabarito oficial. Depois eu vou dar uma olhadinha e eu posto se é o oficial ou não o que eu peguei, se foi anulado ou não a questão, nos comentários. Operações com frações. Um recipiente com capacidade de 425 ml de líquido estava cheio, foi esvaziado para 2/5. Então você tem lá o recipiente, vamos dividir ele aqui em 5 partes. Então ele estava cheio, o total desse recipiente dava 425 ml. Como ele reduziu aqui para 2/5, nós podemos calcular 2/5 desse total de 425 ml. Então, 2 vezes 425
dá 850. 850 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui. 1 vezes 5, sobra o 3, desce o 5. Aqui vai dar o quê? 7 vezes 5, 35. E o 0 vem para cá. Então, nós temos aí 170. No caso, ainda tem 170 ml dentro do recipiente. Aí ele diz, o líquido que restou no recipiente foi distribuído igualmente em recipientes menores com capacidade de 10 ml cada. Então, vamos dividir isso aqui por 10. Vamos encontrar 17 recipientes menores. Alternativa correta, letra C. Essa foi a resolução da prova, pessoal. Espero que você tenha compreendido. Caso ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Caso eu tenha cometido algum engano, algum equívoco com alguma questão, também deixa nos comentários para que a gente possa corrigir e deixar a prova certinha. Vejo você na próxima resolução.